Uma das séries mais incríveis de ficção futurista de todos os tempos ganhou agora uma segunda temporada completa. Toda vez que um desses grandes produtores de Hollywood inventa de querer transpor uma obra antiga para um formato novo, mais especificamente uma série ou um filme, eu sinto uma certa ansiedade, ou seria vergonha alheia? Não sei bem, na verdade eu não sei nomear o que eu sinto, mas eu preciso te dar um contexto rapidinho sobre tudo isso. O fato é que eu amo cultura pop, sou viciado, vidrado em séries e filmes pós-apocalípticos, ficção científica, história de fim do mundo, mas eu sei que justamente esse é o gênero com maior repositório de produções baixo orçamento e filmes B da indústria do soft power dos Estados Unidos. Não que produções baixo orçamento sejam necessariamente ruins, afinal de contas tem muito filme B que é bom demais. Mas hoje em dia a forçação de barra já não convence mais ninguém, justamente porque a ideologia por trás dessas obras, essa ideologia imperialista que inspira tudo isso e também inspira Hollywood como um todo, é uma mistureba de falácias neoliberais que já não servem mais para explicar o mundo de hoje em dia. Quando eu ligo a TV para assistir alguma coisa, eu quero entretenimento de qualidade, quero ver um universo coeso, que faça sentido, que me faça pensar sobre a vida, o universo e tudo mais. The answer to life, the universe, everything. You have to think about that. O meu tempo, assim como o seu, é precioso. Eu não quero desperdiçar 10 minutos sequer assistindo a propagandas mentirosas sobre meritocracia, que é um negócio que a gente sabe que nem existe de verdade. E também não quero ver mais ideologia sobre o modo de vida americano. Com tantos bons títulos por aí, infelizmente ainda há produções onde sobra dinheiro para marketing e efeitos especiais, mas falta dinheiro para um roteiro minimamente verossímil, que fuja de clichês, que não seja uma propaganda de alistamento militar ou um marketing pro capitalismo. Talvez por isso que existam greves como aquela dos roteiristas e um movimento de quiet quitting. Mas esses assuntos são para uma conversa entre amigos num bar, não para um canal de YouTube focado em tecnologia, em produtos Apple e inovação como este aqui. Aliás, falando na Apple, a empresa também parece gostar de contar histórias interessantes, tendo como pano de fundo universos pós-apocalípticos, alternativos e até mesmo ficção científica pura mesmo. Os bons exemplos disso são vários. A série C, com Jason Momoa, Invasion, Severance. Então, quando a Apple anunciou finalmente que ia fazer uma série sobre fundação, lá em setembro de 21, se eu não me engano, eu pensei, tá aí algo que só eles conseguiriam adaptar para as telas e para os dias de hoje. Somente uma empresa de tecnologia, detalhista, meticulosa, tá longe de ser perfeita, tá? Mas somente uma empresa desse tipo é que ia ter o dinheiro, a disposição e a capacidade técnica de nutrir uma série como essa. Inclusive, lá em 2021 eu gravei um vídeo na véspera do lançamento do primeiro episódio da primeira temporada. Cara, eu tava super hypado. Então, se você curte não apenas iPhone, iPad, mas todo esse ecossistema Apple, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve nesse canal porque eu vou falar constantemente sobre tecnologia, mundo Apple e vários outros produtos que eles disponibilizam pra gente. Voltando pra série, a questão é que o hiato de quase 2 anos na produção e o fato do produtor, o David Goyer, dizer que quer fazer 8 temporadas pra adaptar os livros me deixou sinceramente com preguiça. Eu até gostei da primeira temporada, tá? Gostei das adaptações feitas pra transpor uma série de livros antiga num roteiro de seriado que faça sentido hoje em dia, só que com uma segunda temporada vindo só esse ano, se esse ritmo de lançamento e a quantidade de temporadas for mesmo essa, cara, não sei. É tempo demais. Um episódio vai ficar muito longe do outro. Isso sem falar na diferença de tecnologia e de qualidade de imagem, que é um pouco do que aconteceu com Star Wars. A cada novo filme que eles lançam, a suspensão de descrença das tecnologias que cercam todo aquele universo fica mais forçada. A consistência vai pro saco. Ver a trilogia original hoje é chato. O ritmo do filme já não faz mais sentido. O estilo de cabelo, de penteado mesmo dos atores está completamente ultrapassado e até os furos de roteiro tornaram-se inaceitáveis para a cinematografia de hoje em dia. Isso sem falar no quão ridículo é ver um filme produzido recentemente mostrando tecnologias futuristas que já não fazem sentido algum. Essa pseudo-modinha de retrofuturismo para mim é emblemática. No caso da Disney, os caras gastaram bilhões para comprar uma franquia que já deu o que tinha que dar. E agora precisam ficar inventando um jeito de reciclar filme velho em novos produtos com muito fanservice. E mesmo assim, dá errado. Por outro lado, voltando para a Fundação, eu gostei muito das adaptações do David Goyer em cima dos livros do Isaac Asimov. Ele resolveu a questão do tempo dos livros que duram milênios, inventou uma dinastia genética, sono criogênico e desse jeito nós como espectadores temos personagens a quem nos apegar. Falando nisso, cara, que atores principais maravilhosos. São aqueles caras que a gente ama odiar. Eles mantêm a pecha de um império engessado, incapaz de mudar, velho. O imperador, o império, né, morre, aparece
parece outro, mas que ao mesmo tempo é o mesmo, mas não é exatamente o mesmo, é um clone com algum pequeno traço sutil de personalidade única que não deveria existir, mas tá lá. Os traços de grandeza e de fraqueza do próprio Império estão na figura do Empire. O Imperador é curiosamente chamado de Empire, de Império. Ao mesmo tempo que cada um daqueles clones entende que ele é dispensável, substituível, ele pode se tornar insignificante a cada momento, a qualquer momento. O futuro de cada clone, apesar de tanto poder e controle, é uma eutanásia. E essa mesma lógica de personagens que foi aplicada em outros momentos para que eu e você, espectadores, pudéssemos criar laços com os personagens, tá ali. A obra original é focada na crise, no passar do tempo, na inexorabilidade das paradas, não em personagens. Na obra original eles são quase insignificantes e para contornar isso, o pessoal da série deu meio que uma apimentada, colocou viagens estelares, sono criogênico e até consciências cibernéticas deixadas por um Harry Seldon já morto. Mas enfim, o ponto mais alto da primeira temporada, a maior lição da saga até aquele momento, aconteceu quando aquela projeção do Harry Seldon fez os habitantes de dois planetas, Anacreon e Tepsis, perceberem que eles estavam fazendo papel de trouxas. Assim como no mundo real, quando poderosos fomentam discórdia entre os plebeus, inventam falsas polarizações e manipulam o povo para brigar por migalhas entre si, enquanto eles estão lá no bem bom, com todos aqueles privilégios e imunidades, aqueles dois povos, Anacreon e Tepsis, estavam se matando por causa de uma picuinha causada pelo próprio Império, enquanto aqueles governantes continuavam lá com todas as riquezas e todo o poder para si. É aquela história de dividir para conquistar. Os brigões se enfraqueciam e o Império se fortalecia. É importante lembrar que a Fundação, em términos, conseguiu se apossar de uma nave chamada Invictus. É uma nave super tecnológica e velha, o que pra mim na primeira temporada não fazia muito sentido, um negócio com centenas de anos de idade ser mais tecnologicamente avançado, ser melhor do que o que existia naquele tempo presente, mas enfim, sem dar muito spoiler, a segunda temporada resolveu isso, meio que respondeu e mostrou que não é bem assim. Até agora, como um todo, a segunda temporada tentou aparar estas soltas, juntou aqueles contos que compõem o livro numa narrativa com algum sentido, tanto que a aprendiz primordial do Harry Seldon, a Gale, ficou sei lá quanto, 130, 120 anos num sono criogênico, e a sua cápsula, logo no começo da temporada, então não é spoiler, é encontrada pela sua filha, um bebê de proveta que nasceu centenas de anos depois. Eu tenho um pouco de medo que livros e seriados comecem a se distanciar demais, mas essa segunda temporada trouxe, por um lado, uma visão mais humanizada, com potencial para resolver um monte de crises que ameaçavam destruir a Fundação por dentro. Isso cria tensão, gera expectativa, sabe? Em Fundação não tem tédio, é uma crise atrás da outra, apesar dos episódios terem ali de vez em quando uma barriguinha. O problema é que o que importa numa série dessas é o big picture, não o que acontece em nível micro com os personagens. Para que a gente, eu e você, continuemos nos importando com os personagens, por mais grandioso que a parada toda seja, é preciso um roteiro muito ajeitadinho. Aliás, aqui vai uma dica, ou melhor, duas. Ambas são desenhos, um anime japonês e um desenho americano. Se você já assistiu Rick and Morty, você deve saber o que é niilismo. Nada importa, todo mundo vai morrer, não existe uma razão pra psiroca nenhuma e é melhor assistir TV. Se os caras conseguiram construir um dos melhores desenhos de todos os tempos baseados nessa premissa, um avô todo poderoso e o seu neto meio que de volta pro futuro, vivendo aventuras num multiverso onde tudo tem consequência, mas nada realmente importa, eu tenho certeza que o dinheiro infinito da Apple conseguiu roteiristas fura-greve e gente pensante o suficiente para criar uma série interessante sobre Fundação, com a mesma pegada niilista, onde ao mesmo tempo nada importa e tudo é decisivo. A outra dica é One Punch Man, onde o Saitama é simplesmente o careca mais poderoso do mundo. Ele derrota todo e qualquer inimigo com apenas um soco. É um anime relativamente antigo, mas continua sendo um dos melhores que eu já vi. Tem desafio, tem dificuldade, tem superação, tem ironia, tem continuidade. E mesmo que a gente saiba ali, desde o início, que um belo soco na cara do Saitama vai resolver qualquer problema, ainda assim eu tenho certeza que se você assistir essa série, você vai se apaixonar pela história, mesmo que anime não seja muito a sua praia. Foundation tem tudo pra ser exatamente isso, assim como os contos do Asimov foram lá no passado. Uma grande história da queda de um império muito gigante, contada por pequenas historinhas de personagens com os quais a gente se importa.
cria laços, fica alegre junto, sofre junto. E mais importante pra qualquer seriado, a gente pode até saber como acaba, mas o que a gente quer ver é como essa jornada se desenrola. Afinal de contas, diferente do que acontece na vida real, na ficção o vilão não pode vencer no final, né? Mesmo quando ele é o homem ou o clone mais poderoso de todos os tempos e que, com mão de ferro, evita literalmente que o universo se despedace em caos, morte e destruição. A fundação do Harry Seldon não quer evitar o fim do mundo. E isso é que é interessante pra mim, porque quebra aquela lógica maniqueísta fora de moda de Hollywood. As fundações são um tipo de abrigo nuclear, eles não evitam a guerra, eles só se protegem dela. Não cabe todo mundo ali, e o Harry Seldon sabe disso, tanto que ele tenta esconder a fundação do Império para que eles sejam deixados em paz para fazer os preparativos que ele precisava, porque a queda é inevitável, e segundo ele, o melhor é pensar na reconstrução. É mais ou menos quando governantes instigam uma falsa crise, tacam caos, depois se escondem numa mansão na Flórida, enquanto o povo, a polícia e os militares se matam entre si. E os governantes ali, eles próprios, só assistindo de camarote e lucrando com a bagunça. Se isso parece com a vida real, não, tá? Portanto, brother, não se engane, fundação não é sobre inimigos brigando por supremacia, não é sobre certo e errado, mas sim sobre um fantasma de destruição que paira o tempo todo por causa das atitudes de um império antiquado e também, em contrapartida, os planos pós-apocalípticos de um acadêmico super prepotente que se acha especial e melhor que todo mundo. Mas mais importante que a minha opinião é a sua. Agora que você chegou ao final desse vídeo, eu quero saber, você assistiu a primeira temporada de Fundação? Você acompanhou a segunda temporada? O que você achou do que você viu até agora? Vale a pena continuar investindo tempo e disposição para assistir essa produção da Apple? A gente se vê na próxima. Abraço. Valeu!